Se você é um profissional de marketing ou até mesmo um copywriter, assim como eu, que passa horas ali de frente a uma tela em branco, tem aquele bloqueio criativo chato, insuportável, que não permite você colocar as suas ideias para fora, ou se você é um empreendedor que até tem boas ideias, já tem algo registrado no papel, mas não consegue colocar isso em matéria, não consegue materializar essa ideia, ou até mesmo quer empreender e não consegue desenvolver boas ideias, algo inovador para lançar no mercado. Nesse vídeo aqui eu quero trazer para você um pouco da experiência e do conhecimento que eu adquiri neste livro aqui, que se chama As Regras da Criatividade. Regras da Criatividade, na verdade, da autora Tina Sealing. Ela compartilha com a gente aqui as especialidades dela no ramo da criatividade, da inovação. Ela é uma empreendedora nata, participou de vários projetos para desenvolver ideias criativas e ela é uma especialista no assunto. E eu vou falar para você que nesse livro aqui eu te aconselho a abrir mão, literalmente a esquecer tudo o que você conhece sobre criatividade até então, porque ela explica sobre criatividade aqui nesse livro de uma forma excepcional, uma coisa que eu nunca tinha visto antes, que, assim, cara, me fez desenvolver vários produtos depois, o meu empreendimento melhorou, as minhas estratégias, as minhas produções de ideias, de criatividade para campanhas de marketing, sim, aumentou absurdamente. Eu quero compartilhar com você com esse livro poderosíssimo aqui, Regras da Criatividade, de Tina Sealing. E ela já começa abrindo um conceito aqui, já logo na introdução do livro, que o nosso futuro ele é criado por nós e nós somos responsáveis por ele e criar essa ponte para chegar nesse futuro que a gente deseja. E a criatividade, ela é talvez o pilar principal que sustenta toda essa ponte que vai nos levar até o nosso futuro desejado. Seja como profissional, seja na vida, seja no empreendimento, tudo vai depender dessa criatividade. E aí, se você acha que, mas eu não sou criativo, você vai ver que criatividade aqui não tem nada a ver com talento, não tem nada a ver com dom. Todos nós temos essa capacidade de ser criativo, de desenvolver a criatividade. O que nos falta é conhecimento necessário para entender como criar esse processo, como produzir essas ideias e tirar essas ideias do papel e colocá-las no mundo. E é o que ela vai explicar aqui. E para a gente construir essa ponte para o nosso futuro, para esse futuro que a gente deseja, sendo empreendendo, trabalhando, etc., basicamente três. O primeiro é a mentalidade empreendedora. Ela fala aqui que a mentalidade empreendedora ela permite a gente enxergar a abundância de oportunidades do mundo. Cabe a nós criar a nossa própria sorte, ver que a maioria das coisas são regras e recomendações que nos impede às vezes de até mesmo ter essa criatividade. Então a primeira coisa que ela fala é que existem possibilidades infinitas quando a gente se força a sair da zona de conforto. A mentalidade empreendedora aqui nada mais é do que você desenvolver essa capacidade de assumir riscos, de sair das regras, de sair daquilo tudo que é recomendável para você. Ou seja, na nossa cabeça, para a gente ter uma excelente ideia, ela tem que ser perfeita. Ela tem que ser baseado naquilo que para nós é o certo, é o correto. Dentro da nossa cabeça existe um processo já que a gente acredita que uma boa ideia tem que vir daquilo. Só que muitas das vezes essas boas ideias vêm exatamente da capacidade de observar as coisas, de conseguir analisar e enxergar essas oportunidades que às vezes estão debaixo do nosso nariz e a gente não enxerga e aproveitá-las da melhor forma possível. E a gente só consegue enxergar essas oportunidades quando a gente se permite assumir riscos, quando a gente quebra as regras, quando a gente nos permite errar. Muitas das vezes as nossas melhores ideias vão vir dos nossos erros, vão vir daquilo que a gente mais não quer que aconteça. Às vezes é exatamente naquela cagada que acontece na sua vida que a sua melhor ideia vai surgir. Então o primeiro ponto é mentalidade empreendedora. O segundo é ter habilidades específicas para resolver problemas
que vão surgir no decorrer do caminho para que você aproveite melhor essas oportunidades. Então ela fala aqui que para você tirar o melhor proveito dessas oportunidades, você vai precisar de um conjunto específico de ferramentas para você avançar, para você crescer, para você conseguir conceber essa ideia. E o que ela diz aqui é que a criatividade nada mais é um modo de aumentar e aperfeiçoar sua capacidade de observar as coisas, como eu falei. Você tem que observar mais e aprender, conectar, combinar as coisas. Então tudo está ligado no conhecimento, está tudo ligado no aprendizado, está tudo ligado nas experiências que você vive. Isso vai trazer para você habilidades novas, novas capacidades, novas ferramentas intelectuais para você conseguir aproveitar melhor essas oportunidades. Então muitas das vezes nós não conseguimos criar algo novo ou nos envolver em um projeto novo porque, cara, às vezes a gente vê a oportunidade, mas a gente pensa assim, poxa, eu não tenho essa capacidade. Poxa, será que vai dar certo? Você começa a ter tantas dúvidas. Porque nada mais é que um problema que você tem interno de não ter o conhecimento necessário, não ter a capacidade desenvolvida, não ter esse senso de observação. E aí você não consegue criar. E o terceiro ponto que ela fala aqui é que você tem que ter um mapa bem definido, ou seja, um processo para conseguir tirar essas ideias do papel e implementar elas, ou seja, colocar essas ideias ao mundo, empreender, criar um produto, desenvolver um novo serviço, uma nova solução, uma nova big idea para uma campanha de marketing. Tudo isso vai depender muito da sua capacidade de observar e conseguir enxergar as oportunidades, da sua capacidade de viver novas experiências e se desenvolver, adquirir novos aprendizados e ter um processo, um passo a passo que te ajude, que te facilite a pegar essas ideias e colocá-las no mundo. Então, a melhor maneira que ela explica aqui, já nessa introdução, é que a melhor forma de você conseguir fazer isso é pensar fora da caixa. E o fora da caixa que ela está dizendo aqui não é essa estalada mágica, não é você forçar a ideia até produzi-la. Ela está literalmente dizendo para você sair de onde você está, no sentido, cara, eu não posso seguir essa regra aqui em específico, eu preciso quebrá-la, eu preciso sair um pouco fora do padrão. Então, por exemplo, todas as vezes que eu vou sentar para escrever uma copy hoje, ou para produzir uma big idea para uma boa campanha de marketing, eu sei que se eu ficar em frente à tela do computador aqui, não vou produzir nenhuma ideia. O que eu faço? Eu vou lá para fora na minha varanda, começo a observar, a relaxar o cérebro e, cara, é batata. Às vezes eu tô ali aguando as plantas e eu tenho uma ideia. Às vezes eu tô viajando, olhando os pássaros, olhando para as nuvens e, poxa, tem uma ideia. Às vezes eu vou tomar um banho, cara. No meio do banho ali eu tô relaxado e a ideia aparece. Por que que isso acontece? Existe um fato científico, neurocientífico, que explica isso. O nosso cérebro, ele não consegue criar nada quando ele está estressado. Eu já gravei um vídeo aqui no canal falando um pouco mais a fundo sobre isso e falei um pouco dos hábitos que eu pratico para ser criativo. Vou deixar o link na descrição para você ver, mas só para você entender, o nosso cérebro, para ele desenvolver, para ele criar coisas, para ter boas ideias, ele não pode estar estressado. É por isso que muitas das vezes quando você está ali de frente para o computador ou você está num escritório aí da empresa ou na sua empresa, você está ali tentando forçar a ideia, você está tentando forçar, mas a ideia não vai, porque você está estressando o seu cérebro. E o cérebro ele não cria quando ele está estressado. O cérebro ele cria quando ele está relaxado. Quando você menos espera, a ideia vem. Porque ele está tão ali viajando, a ideia simplesmente aparece, ela vem até você. Então, quanto mais você se força a produzir aquela ideia, mais ela vai fugir de você. Agora, quanto mais você tenta evitar a ideia, olha que contraditório, né? Mais ela vai chegar perto de você. Então, é complicado, principalmente para você que trabalha, por exemplo, numa agência de marketing. Às vezes eles estão ali te botando pressão, você tem que produzir essa ideia até amanhã, você tem 24 horas, mas, cara, uma boa ideia, ela não nasce desse jeito. E às vezes a primeira ideia que você tem, ela não vai ser muito boa. Talvez lá para a quinta, sexta sacada que você tiver, que vai ser a boa. Então é uma ideia puxando a outra. E aí ela avança no livro
retornando aqui ao ponto, no livro ela fala sobre o que ela criou que facilitou esse processo de criação, e é o que ela ensina no livro, que ela chama de ciclo da invenção. E esse ciclo da invenção, ele tem basicamente 4 passos. E ela diz que a imaginação gera criatividade, criatividade gera inovação e inovação gera empreendedorismo. Então você vai ver que a criatividade ela vem depois da imaginação, a inovação vem antes da criação e aí vem o empreendedorismo. Então você vê que é um ciclo, né? Você nunca vai conseguir ser criativo se você primeiro não imaginar. E aí é onde ela trabalha um pouco de cada um desses pontos. Ela criou aqui basicamente o processo, né, criativo que ela, não sei se vai dar para ver, ó, o processo criativo dela. Então é imaginação, criatividade, inovação e empreendedorismo. Então esse é o ciclo. E ela vai explicar um pouco cada um deles aqui, eu quero passar para você. Primeira coisa que ela fala aqui desse ciclo da inovação é que a imaginação é vislumbrar coisas que não existem. E o criar e vislumbrar coisas que não existem aqui não é que literalmente não existem. É que para você pode se tornar aquilo uma novidade, mas para o mundo não é. Simplificando, é uma coisa que já existe, porém você consegue embalar ela de uma forma diferente. Esse imaginar aqui, esse vislumbrar coisas que não existem, tem muito a ver com curiosidade, com o quanto você se engaja com alguma coisa. Vamos supor, vou te dar um exemplo aqui. O tio Zuck aí, né, Mark Zuckerberg, antes dele criar o Facebook, ele precisou vislumbrar. Então, por exemplo, ele criou o Facebook a partir de uma ideia que já existia. Ou seja, na época, né, o Orkut. E o Orkut ele só foi criado depois que houve a internet, que a internet veio para o mundo. Então você vê que uma coisa vai puxando a outra. Desenvolveram a internet, descobriram que existe essa condição, essa capacidade de nos comunicarmos por uma rede completamente diferente do telefone. Criaram essa rede, a partir dessa rede nós conseguimos nos conectar. Aí veio o cara lá e criou o Orkut. Aí o Mark Zuckerberg falou, cara, eu vou recriar essa parada aqui, só que de um jeito diferente, de um jeito meu, do meu jeito, do meu ponto de vista, algo que seria mais legal. Ele foi lá e criou o Facebook. Ou seja, ele vislumbrou, ele observou, ele engajou com aquilo e conseguiu ver uma oportunidade que até mesmo o criador do Orkut não viu. E ele foi lá e criou um aplicativo 10 vezes melhor, em que as pessoas começaram a usar tanto que o Orkut parou de existir. Da mesma forma, foi depois o WhatsApp. O WhatsApp ele veio de um produto que já tinha sido criado. Ou seja, ele conseguiu vislumbrar, o criador do WhatsApp ele já engajou, ele teve essa curiosidade de vislumbrar, de observar. O aplicativo, por exemplo, o MSN que já existia, ou um app de mensagens, o SMS que já existia, e ele simplesmente foi lá e criou o WhatsApp. Então, observe que esse vislumbrar coisas que não existem não é literalmente coisas que não existem. Porque eu até falei isso também no vídeo que eu gravei, um vídeo bem antigo, que não existe nada novo debaixo do sol. Está escrito lá na Bíblia lá. Então, se não existe nada novo debaixo do sol, isso significa que não podemos criar nada. Nada mais pode ser criado. Tudo o que nós podemos fazer é pegar o que já foi criado e tirar coisas que são novas dali de dentro, pelo menos novas para nós, mas não para o mundo, porque não existe nada novo debaixo do sol. Então você conseguiu perceber que a partir de um aplicativo que já existia, eles criaram outro? A partir de um programa que já existia, eles conseguiram criar outro? A partir de uma empresa que já produzia aquele produto, que vendia aquele produto, eles criaram uma outra empresa que vende o mesmo produto, só que a embalagem, a forma como ele é apresentado é diferente. Então você vai ver aqui que nada pode ser criado do zero. A gente usa coisas que estão ao nosso redor para tirar coisas dela e inovar e dar um up, né? Um upgrade, algo que esteja dentro do nosso ponto de vista, da nossa forma como a gente enxerga o mundo. Então essa capacidade de vislumbrar é basicamente você ter curiosidade
e engajamento com as coisas. Porque se você não engajar, se você não tiver o mínimo de curiosidade para avaliar, para estudar, para observar as coisas, você não vai conseguir extrair nada daquilo. E ela também diz aqui no livro que a curiosidade, que essa imaginação, ela é aguçada por estímulos externos. Ou seja, não adianta você querer forçar a ideia aqui na sua cabeça. A ideia está aqui fora. Então você precisa estimular o seu cérebro com coisas que estão aqui à volta. Por isso que ela bate muito na tecla sobre essa questão da imaginação, sobre observar, sobre engajar nas coisas. E ela fala que esses estímulos externos podem acontecer com experiências da própria vida. Ou seja, numa viagem que você faz, num livro que você lê, numa série, um filme que você assiste, num voar dos pássaros que você vê. Ou seja, quanto mais você engaja com a vida, com aquilo que já existe, você tem maior probabilidade de produzir uma ideia ou de ser criativo. Porque você observou, você vislumbrou, você se permitiu observar, analisar, enxergar as coisas à sua volta. Você desestressou o seu cérebro. Você não ficou aqui forçando, você simplesmente foi viver. Você foi ter prazer, você foi observar, você ficou encantado com as coisas aqui fora e a coisa simplesmente aconteceu. Então isso é o imaginar. Para você conseguir desenvolver essa imaginação, você precisa deixar com que os estímulos externos estimulem o seu cérebro. Como eu falei, viagens, livros. Então, às vezes, a sua melhor ideia, a sua melhor sacada está num livro que você não leu, está numa viagem que você não fez, está num filme que você não assistiu, está numa conversa com um amigo que você não teve. Então você vai perceber, você vai notar que vislumbrar é você engajar com a vida, observar. E isso vai fazer com que você seja criativo. E aí depois vem a criatividade. A criatividade é o uso da imaginação para enfrentar um desafio. Então ela fala aqui que ideias criativas preenchem uma necessidade específica que existem no mundo. São ideias novas para você, mas não necessariamente para todo mundo. Então, como eu falei, o mundo não tem nada novo. Então, às vezes, pode ser novo para você porque você conseguiu enxergar um aspecto daquilo que outras pessoas não estão vendo. Então, para mim, eu posso falar com propriedade aqui que a maior capacidade que você tem que desenvolver agora para ser um criativo é observação. Então, quanto mais você observa, quanto mais você engaja com as coisas, você consegue enxergar oportunidades novas. Só que são novas para você porque para o mundo não é. Como eu dei o exemplo aqui do aplicativo. Cara, um app de mensagens não é mais uma novidade para todo mundo. Mas talvez o jeito que você cria aquilo, a forma como você embala, o storytelling que você cria, é o que vai fazer com que aquilo seja inovador. Então, ela fala aqui que é importante distinguir imaginação de criatividade. Mentalizar paisagens à beira-mar requer imaginação. Usar a imaginação para pintar um quadro dessa paisagem requer criatividade. Você está imaginando aqui a praia, a beira da praia. Só que para você pintar essa beira da praia, você tem que ser criativo. Olha que loucura. Então, assim, a gente tem que distinguir uma coisa que é imaginação e uma coisa que será produzida. A criatividade nada mais é do que a produção de algo que você já viu. Então, se você já viu que existe, você consegue desenvolver aquilo com mais facilidade. Então, a ideia ela surge e você consegue ser criativo ao ponto de produzir aquilo. E aí vem a inovação. A inovação é o uso da criatividade para gerar soluções únicas. Então, não é criar várias soluções. São soluções únicas. Eu até ensino isso aqui para os mentorados, para os copywriters, que todas as soluções, os serviços, os produtos que você for criar para lançar no mundo, tem que resolver uma dor específica. Então, toda vez que você for criar algo novo, que você passar por esse processo de organização, de observação, de vislumbre e criar e ver essas oportunidades, você tem que pensar que, poxa, eu preciso criar uma coisa que vai resolver algo específico.
não pode resolver o problema do mundo todo, porque assim você não consegue se aprofundar naquilo, não consegue desenvolver uma ideia de excelência, e isso é perigoso. Então, diferentemente da criatividade, ideias inovadoras são novas para o mundo, não somente para quem as inventou. Isso requer olhar para o mundo com um olhar renovado e envolve questionar pressupostos, reenquadrar situações e conectar diferentes disciplinas. Então, uma vez que você observa, enxerga a oportunidade e que você consegue traduzir essa oportunidade em criatividade, você consegue trazer essa imaginação para o que aparentemente você enxergou que é novo e agora você tem esse poder nas mãos, você usa disso para inovar. Como eu falei, não existe um app de mensagens hoje, não é novidade para todo mundo, mas a forma como você apresenta aquilo é diferente. Por exemplo, hoje no mundo digital existem várias plataformas de pagamento, como Hotmart, QIFI e por aí vai. Só que você vai ver que todas elas são uma plataforma, certo? Onde você pode hospedar ali seus treinamentos, seus infoprodutos, etc. Mas cada uma delas soluciona uma coisa específica. Então, por exemplo, uma tem um suporte que é o suporte de excelência. O outro é a simplicidade. O outro é porque ele é moderno demais, ele sempre está colocando ferramentas para que facilite a produção dos infoprodutores. Então você vai ver que a plataforma ela basicamente faz a mesma coisa, que é receber pagamentos, gerenciar todos esses pagamentos e colocar, armazenar, hospedar o seu curso, o seu infoproduto, mas cada uma delas resolve um problema, elas têm peculiaridades. Isso é inovar. Então muitas das vezes você quer criar uma plataforma que aí você está vendo que, poxa, essas outras plataformas não estão fazendo isso aqui, cara. Eu posso entrar aqui para resolver isso e ser uma inovação, e ser um ponto fora da curva do mercado. Então as pessoas que valorizam esse tipo de coisa aqui, de solução, elas vão querer a minha plataforma e não a do concorrente. Então isso é inovar, é você pegar o que já existe e conseguir criar uma coisa ou focar em uma coisa que as outras pessoas, os outros negócios não estão enxergando e você coloca todas as suas forças e energias ali. Então é você pegar esse ponto que você observou, criar, pensar numa boa ideia e depois fazer essa ideia se tornar uma inovação. E aí depois é a parte em que existe o empreendedorismo, que é onde você vai empreender essa ideia. O empreendedorismo é o uso da inovação para concretizar ideias únicas e, por consequência, inspirar a imaginação das pessoas. Então, empreender é você pegar essa ideia, colocar no mundo e mostrar para as pessoas, inspirar elas e mostrar para elas que, poxa, isso que você viu é diferente e que você está ali para resolver um problema dela. Então, basicamente, vamos pegar esses 4 pontos, tudo começa na imaginação. O ponto focal do livro aqui é imaginação. Você tem que estar sempre atento a observar, a vislumbrar, a relaxar o seu cérebro para que ele trabalhe ao seu favor. E aí, mais para frente, ela explica um pouco aqui de um teste científico, né, um experimento que eles fizeram com alguns alunos, em que eles colocaram uma imagem na frente dos alunos e pediram para eles olharem essa imagem aqui, e cada um dos milhares de alunos, das dezenas de alunos que tinha dentro daquela sala, dizia o que eles estavam vendo. E cara, foi muito louco porque cada um falou uma coisa completamente diferente da outra. Era uma imagem completamente bagunçada, completamente, não sei se vai dar para você ver, mas é uma imagem completamente bagunçada, tipo, toda aleatória, mas todo mundo olhou para essa imagem com um olhar diferente. O que ela quis dizer com isso? Todos nós vivemos experiências, aprendemos novas habilidades ou passamos por situações que outras pessoas não passaram igual. Então a nossa lente, a nossa visão de mundo, ela é única. Eu trabalho muito isso aqui com os copywriters na mentoria, porque muitas das vezes eles não conseguem se diferenciar, não conseguem explodir no mercado, simplesmente porque eles estão tentando repetir uma coisa que o fulano está fazendo ou tentando seguir um hype. Sendo que
eles já têm muitas experiências, eles já têm muita bagagem, têm muito conhecimento de vida que eles poderiam estar utilizando para alavancar a carreira, só que eles estão sempre olhando para a grama do vizinho. E aí que entra o bloqueio criativo, é onde que entra aquela questão da sabotagem do cérebro. Então, o que ela está querendo dizer aqui é que todos nós enxergamos o mundo de um jeito único, de um jeito específico, peculiar nosso. Então, a mesma forma que eu olho para uma árvore, não é o mesmo jeito que você olha para a árvore. O mesmo jeito que eu olho para uma oportunidade no mercado, não é o mesmo jeito que você olha para essa oportunidade no mercado. Então, o que ela está querendo trazer para a gente aqui é que a gente tem que se permitir ver o mundo com os nossos olhos e não com os olhos das pessoas. Todas essas crianças que viram essa imagem aqui deram respostas totalmente diferentes. Eles criaram uma história. A ideia da narrativa, né, do experimento aqui era fazer com que essas crianças desenvolvessem uma pequena história a partir dessa imagem que elas viram. Então, não desperdice o que você já viveu na sua vida, as suas experiências, essa bagagem que você já tem, os seus aprendizados, porque a criatividade, ela só vai ser criativa, só vai ser uma ideia inovadora a partir do momento que você se permitir ser você mesmo e mostrar para o mundo aquilo que só você consegue enxergar. É por isso que muitas das vezes quando você está estressado, está se espremendo muito nas regras e nas recomendações que são passadas, você não consegue produzir, porque o seu cérebro está limitado. E a criatividade ele exige de nós expansão. Quanto mais preso àquela regra, preso àquela recomendação, mais difícil fica você criar. E aí ela explica isso mais num outro experimento que ela fez com as crianças, em que ela separou um grupo para um lado e um grupo para o outro e entregou para eles um papel onde tinha um triângulo. E para cada um desses grupos eles deram uma instrução diferente. Para um grupo eles deram uma instrução que era o seguinte: termine esse desenho do jeito certo. E no outro grupo eles falaram simplesmente assim: complete a imagem. E aí você vai ver aqui, ó, que para o grupo que eles falaram termine o desenho do jeito certo, todos eles criaram uma casa. Por quê? Eles estavam presos à regra. Na cabeça deles, aquele triângulo era um telhado que eles tinham que terminar daquele jeito ali. Então, ou seja, o cérebro ficou limitado. Ele ficou preso àquela limitação, àquela regra, e não se permitiram errar. Já o outro lado, você vai ver que os desenhos são completamente diferentes, porque aqueles foram muito mais criativos, eles não ficaram apegados à regra. Eles se permitiram criar. Mas por quê? Porque a instrução foi: complete a imagem. Eles ficaram mais à vontade para criar. O processo criativo deles, o uso da imaginação deles foi muito mais aguçado, exatamente pelo fato que não tinha regras, não tinha um passo a passo a ser seguido, não tinha uma recomendação. Enquanto um grupo desenhou o mesmo desenho porque a instrução era termine o desenho do jeito certo, todos eles ficaram pensando assim: cara, eu não posso errar, eu não posso fazer errado, eu tenho que seguir exatamente, então acho que isso aqui é uma casa. E foi lá que todo mundo começou a criar uma casa. Do outro lado, a instrução foi: complete o desenho. Eles se sentiram livres para fazer qualquer coisa. Então a imaginação deles foi mais aguçada, porque eles se sentiram mais relaxados, menos presos, né, àquelas ideias, e conseguiram criar todos esses desenhos que você vai ver que completamente diferentes um do outro. E aí mais para frente ela vai falar aqui, ó, todos nós temos a capacidade de inventar ideias altamente criativas quando somos solicitados. Mas infelizmente não há muitas ocasiões em que podemos fazer isso. É mais comum nos pôr em questões que têm uma resposta certa e temos receio das consequências se dermos a resposta errada. Então, muitas das vezes nós não conseguimos ser criativos exatamente porque a gente tem que seguir algo que é muito regrado. E isso simplesmente traz uma consequência ruim para o nosso processo criativo, porque a gente está sempre engessado, está sempre preso e a gente não consegue colocar
as nossas ideias no mundo simplesmente porque a gente fica com medo de errar, a gente fica com medo do julgamento, a gente fica com medo de falhar, de ser um fracassado. Mas o criador da lâmpada, para ele entender que a lâmpada era daquele formato, daquele elemento, ele precisou errar várias vezes para chegar naquela conclusão. Então a ideia é: se permita errar, vislumbre, viva, vai observar, vai se engajar com as coisas, vai experimentar mais a vida. Esse é o intuito do livro, é o ponto focal sobre criatividade. Então esse é o ensinamento da Tina Seelig, Regras da Criatividade, como tirar as suas ideias da cabeça e levar elas para o mundo. Recomendo demais esse livro. Se você é um profissional que trabalha com criatividade, um empreendedor que quer tirar uma ideia do papel ou quer empreender, esse livro aqui é uma alta recomendação para você. E esse é o ponto-chave do livro. Seja uma pessoa que viva, que se permita errar, que tenha uma consciência de que eu não sou perfeito e nada pode ser produzido perfeitamente. Fechou? Se você gostou desse vídeo, deixa um like aí pra nós, cara. Vai salvar pra caramba, vai ajudar muito o canal. E se você viu que esse conhecimento aqui é transformador, cara, compartilha com outro creator, com outro empreendedor, com outro estrategista, um copywriter que você conhece, para mostrar para ele essas lições de criatividade. Claro que eu não me aprofundei tanto, ela vai falar muito mais para frente aqui no livro sobre cada conceito. Por isso eu recomendo que você leia, mas eu trouxe aqui os pontos principais e dei uma explicação breve aqui do que eu aprendi, do que eu absorvi com o livro, como que esse livro me fez chegar numa condição de ser um melhor empreendedor, um melhor estrategista, copywriter que eu sou hoje, desenvolver melhores big ideas, né? Então recomendo esse livro, compartilha com alguém, cara. E eu vou ficando por aqui. Se você, como eu falei, gostou do vídeo, dá um like aí, ajuda, fortalece o canal. E se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal e não se esqueça de ativar o gatilho das notificações para você não perder nenhum vídeo que for saindo aqui no canal. Fechou? Aqui eu sempre trago conteúdo sobre empreendedorismo, sobre marketing, comunicação e vendas. Tudo para ajudar você na sua carreira, no seu negócio, deslanchar, crescer, ganhar mais dinheiro. E é isso aí. Tamo junto. Se inscreve, deixa um like e ativa as notificações. Te vejo no próximo vídeo.